Estão todos ligados na palavra, amém? Efésios então capítulo 4, o verso de número 7, diz assim a palavra do Senhor: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Você pode repetir? E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Gente, a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Essa é a palavra que nós vamos meditar hoje, amém? Vamos orar. Pai, nós te damos honra, Senhor, e graça por esse momento. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos estar reunidos em torno da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é a verdade, nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Por isso nós te pedimos, Senhor, que a Tua palavra, ela venha de encontro aos nossos corações, que o Senhor fale conosco na Tua multiforme graça, que cada um, Senhor, que está aqui, que depende, Senhor, e eu acredito, Deus, que não há quem esteja aqui dentro hoje, que não dependa de uma medida de graça sobre a sua vida, em alguma área, Senhor, em algum momento, em alguma situação, Senhor, que esta boa medida, calcada, sacudida e transbordante, venha sobre a Tua igreja, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. A carta aos Efésios é destinada, então, a uma igreja que a sua cidade, a cidade de Éfeso, e essa carta ela tem muitos ensinamentos, muitos princípios, muitas coisas que Paulo escreve a essa cidade. Essa cidade de Éfeso, ela era no tempo do início do Evangelho, nos dias de Paulo, nos dias de João, nos dias de Cristo, ela era uma cidade proeminente, uma cidade muito relevante, era a segunda cidade em importância no Império Romano, perdia apenas para a cidade de Roma. Essa cidade era uma cidade extremamente agraciada pelo Senhor, grandes coisas aconteceram ali, o Evangelho se manifestou com muito poder naquele lugar. O foco, logo após Jerusalém, e logo depois que a palavra que o Senhor havia declarado que de Jerusalém eles iriam aos confins da terra, Éfeso foi uma cidade impactada pelo poder da palavra do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma cidade que até receber o Evangelho era muito idólatra. Ela era considerada a guardiã da deusa Ártemis, inclusive ela havia naquela cidade um templo dedicado a essa deusa, a deusa da fertilidade, uma deusa adorada, onde eles acreditavam que a imagem daquela deusa havia caído dos céus, mas uma vez que o Evangelho entrou naquele lugar, o que caiu foram os altares idólatras, o que caiu foi a adoração errada, porque o nome do Senhor começou a ser adorado naquele lugar, e Ele é o único. Ele disse: eu sou o único caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tudo isso aconteceu através do Evangelho. O Evangelho, uma vez que entra, ele começa a derrubar os altares idólatras que nós levantamos dentro do nosso coração. Talvez você diga: você está falando de quem? Você está falando daqueles que adoram imagens, santos? Não, muitas vezes a idolatria nossa está destinada talvez a alguém, a alguma pessoa, a alguma coisa que temos. Colocamos o nosso coração na adoração ou na importância maior, damos a importância maior a coisas do que ao Senhor. Eu quero declarar que hoje é uma noite que o Evangelho vai entrar no teu coração de uma maneira como nunca antes entrou, quem sabe, e Jesus Cristo vai para o lugar que é dele dentro de você, e o lugar dele dentro de você é o primeiro lugar. Nesse lugar, meu irmão, todas as demais coisas começarão a acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Uma vez que a palavra entra, uma vez que o Evangelho entra, uma vez que chegou a palavra das boas novas do reino de Deus, aquela cidade começou a deixar de ser idólatra, e a Bíblia diz que por muito tempo o Evangelho começou a ser pregado naquela cidade.
Foi na cidade de Éfeso, por exemplo, que aconteceu ao livro de Atos, lá no capítulo 19, ele fala sobre alguns acontecimentos na cidade de Éfeso. Foi naquela cidade, por exemplo, que diz a Bíblia que havia alguns filhos de um sacerdote judeu chamado Cefas, e aqueles filhos, eles começaram a expulsar demônios, e ao expulsar demônios, ele dizia: em nome de Jesus a quem Paulo prega, nós ordenamos, saiam. E a Bíblia diz que certo dia, um espírito imundo olhou para eles e falou: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? E a Bíblia diz que eles pularam sobre aqueles jovens, e a violência foi tamanha que eles foram para casa feridos e nus. E diz a Bíblia que por causa daquilo houve um grande temor, e a palavra do Senhor se manifestou. Sabe o que a palavra do Senhor nos ensina? Que o bom é termos o nosso nome escrito no livro da vida. Certa vez os discípulos chegaram a Jesus e disseram: mestre, até os demônios se submetem a nós, até Satanás se submetem a nós, e Jesus disse: olhe, eu vi ele descer dos céus, cair dos céus como um relâmpago. Contudo, não se alegrem porque eles se submetem a vocês, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. A maior alegria que eu e você temos não é a performance que nós podemos alcançar, a maior alegria que eu e você temos não são as habilidades que nós conquistamos por causa da graça do Senhor em nossas vidas. A maior alegria que eu e você temos não é aquilo que acontece por conta do nosso esforço, por conta da capacidade do Espírito em nós. A maior alegria que eu e você devemos ter é todos os dias, ao se levantar, lembrar-se que a misericórdia do Senhor foi a causa de nós não sermos consumidos. Ela é nova a cada manhã, o nosso nome está escrito no livro da vida, está escrito nos céus. A nossa maior alegria não é ser conhecido pelos homens, a nossa maior alegria é ser conhecido por Deus, e você é, por isso se alegre, porque grandiosas coisas fez o Senhor por você, por isso você está alegre, porque ainda que as circunstâncias sejam adversas, ainda que os problemas não estejam acontecendo de uma maneira, quem sabe, fora do teu controle, não está fora do controle daquele que te governa, o Senhor Jesus Cristo. O teu nome está escrito lá, meu irmão. Lembre-se disso quando as coisas não estiverem acontecendo como você planejou. Lembre-se disso quando aquele dia de dúvidas vier. Lembre-se disso quando algum momento uma incredulidade bater no teu coração. Você creu em Cristo, você entregou a sua vida ao Senhor, você é filho de Deus, você foi redimido, o teu nome está escrito nesse lugar, e nesse lugar, quando o teu nome está escrito nesse lugar, a palavra do Senhor diz, Ele diz: eu te dou a autoridade. Você sabe o que é autoridade? É direito legal de representação. Você não vai em próprio nome, você vai no nome de Jesus, não um Jesus que o outro prega, não um Jesus que os outros conhecem, mas um Jesus que é seu, que é dono da sua vida, que é Senhor da sua história, e um Jesus que disse: em meu nome você vai avançar, você vai conquistar, você vai impor as mãos sobre doentes e eles serão curados, você vai beber algum veneno mortal e nada vai lhe causar dano, você pegará em serpentes e elas não te farão mal algum, você pisará, como disse o Gustavo aqui, pisará na cabeça da serpente, e você vai vencer em nome de Jesus, por causa do nome de Jesus na sua vida. O nome de Jesus, o teu nome está escrito. Essa igreja era uma igreja que viveu, meu irmão, você imagina uma cidade de mais ou menos 200 mil habitantes, do tamanho de Itajaí, com 4 pastores. Quem eram? Apolo, Paulo, João e Timóteo. Essa igreja, essa cidade era pastoreada. A carta de Paulo a Timóteo, a Bíblia diz que Paulo escreveu para que ele fosse um pastor na cidade de Éfeso. Paulo ficou por muitos anos na cidade de Éfeso pregando o evangelho, por 2 anos pregando o evangelho naquela cidade. Os estudiosos dizem que João também escreveu as suas cartas a partir da igreja de Éfeso, da cidade de Éfeso. Apolo também estava naquela cidade, também morou por um certo tempo pregando o evangelho. Uma igreja que estava abastecida com a palavra,
uma igreja que viu grandes milagres, uma igreja que viu o poder de Deus, uma igreja que viu a manifestação da glória do Senhor. A Bíblia diz em Atos 19 que Deus fazia coisas extraordinárias através da vida de Paulo, ao ponto de lenços e aventais que ele usava serem levados e colocados sobre enfermos, e eles eram curados, e muitos que tinham espíritos maus também eram libertos, através do poder de Deus que se manifestava pela vida daqueles homens. O que eu quero dizer para você? Que eles tinham palavra, que eles tinham conhecimento, que eles tinham experiência, que eles tinham vida com Deus, que eles tinham aquilo que eu e você estamos buscando diligentemente, o derramar do Espírito sobre todos, de tal forma que todos são cheios do Espírito Santo de Deus, de tal forma que todos começam a ver a graça e o poder de Deus se manifestando, de tal forma que todos, uma vez cheios, começam a transbordar também tudo aquilo que tem recebido do Senhor. Você não está aqui nessa noite apenas para ser cheio, você está aqui essa noite também para transbordar, por onde você passar aquilo que você tem recebido, o Senhor vai fazer através de você também uma grande obra, não tenha dúvida disso. O Senhor nos enche para transbordar. Essa igreja transbordava, essa igreja, ela experimentava poder de Deus. Mas acontece algo curioso. Essa igreja, ela é a primeira, que quando Jesus, nas cartas que ele dá a João para as igrejas da Ásia, ela é a primeira a ser exortada, ela é a primeira a ser corrigida pelo Senhor Jesus. Ela é a primeira que Jesus diz: eu sou aquele que tem as 7 estrelas nas minhas mãos, e ando no meio dos 7 candelabros de ouro, conheço as suas obras, sei que você não pode tolerar homens maus, sei do teu trabalho árduo, sei da tua perseverança, sei que você tem se mantido fiel, sei que você colocou à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e descobriu que eles eram impostores. Contudo, eu tenho algo, apenas uma coisa contra você, igreja de Éfeso: você abandonou o primeiro amor. Ai, como isso é importante, meu irmão, como isso é relevante. E Jesus diz a ela: lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as mesmas obras que você praticava no início, porque se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o candelabro do lugar dele. Sabe com quem que o Senhor estava falando ali? Com uma igreja que talvez já estava há alguns anos funcionando, mas se esqueceu que nós não somos chamados para funcionar, nós somos chamados para fluir na graça, fluir na mesma intensidade do primeiro dia, fluir na mesma dedicação dos primeiros dias, do primeiro amor. O grande desafio, eu digo isso porque nós estamos celebrando 5 anos, e nesses 5 anos grandes coisas o Senhor está fazendo. Todos os dias o Senhor faz algo poderoso, todos os dias o Senhor faz algo maravilhoso, todos os dias a Bíblia Sagrada diz, e nós cremos no que está escrito, que uma vez que a palavra é declarada, os sinais que confirmam a palavra acompanham. Foi o Senhor Jesus quem declarou isso: eu estarei com vocês por todos os dias, até a consumação dos séculos. E cada vez que a gente se enche de coragem para pregar a palavra, o Senhor coopera, diz a sua palavra, Ele coopera através dos sinais, confirmando. Todos os dias nós estamos vendo isso. Mas eu, como pastor da igreja, me sobrou ter que dar uma exortada agora. Nós tivemos culto domingo, quarta-feira, com muito consolo, muita palavra de edificação, de encorajamento, e tudo isso é bom, tudo isso é necessário. Mas pregar a palavra também é corrigir, também é exortar. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que está conosco há 5 anos, há 4 anos, há 3 anos, você está vivendo o primeiro amor? Você está praticando as primeiras obras, aquilo que você fazia no início? A mesma dedicação, o mesmo frio na barriga, a mesma intensidade, a mesma esperança,
Agora mesmo ali atrás eu encontrei um rapaz, ele dizendo, eu estou num propósito com o Senhor, eu estou buscando ao Senhor, esperando algo, mas o meu coração está angustiado, o meu coração está apertado. Eu disse a ele, espera no Senhor, confia no Senhor, porque aquele que espera no Senhor renova as suas forças, vai voar alto como águia. Deus é fiel, o Senhor é fiel. Quanto tempo você carrega uma promessa, quanto tempo você espera por algo. Nós estamos aqui hoje celebrando o aniversário, podendo comemorar e compartilhar desse culto com o Ministério Avivar. Hoje eles estão no Brasil inteiro, no mundo inteiro, mas são 25 anos aguardando uma promessa. E aí de repente acontece, porque o nosso Deus é um Deus do de repente. Por isso que você não pode perder a esperança. Por isso que o Senhor diz, não perca o primeiro amor. Por isso que o Senhor diz, volte, lembre-se. Talvez você caiu em alguma armadilha que prepararam. Talvez você caiu em alguma raiz de amargura. Talvez alguma seta inflamada. Talvez alguma coisa que colocaram, que falaram, que fizeram ou que não fizeram. O Senhor está dizendo para você, volte a praticar as primeiras obras. Volte a viver no primeiro amor. O Senhor não é um Deus que descarta. O Senhor não descarta. Eu fico muito feliz, cada culto, cada momento, cada ceia, a gente apresenta novos. E a gente percebe os novos vindo com toda a intensidade, com todo o gás. Mas às vezes a gente olha aqueles que fazem parte do início da história, encher também de ânimo. O Senhor marcou essa noite para dar em você uma nova injeção, uma injeção de esperança, de ânimo, dizer para você, ei, eu estou com você também, aquilo que eu prometi para os novos, eu também prometi para você, aquilo que eu vou realizar na vida dos novos, eu também vou realizar na sua vida. Você é tão importante quanto todos os outros, em mim não há acepção, eu estou com você, tão somente não endureça o teu coração, sobre todas as coisas guarde ele, porque dele depende toda a sua vida. Essa igreja foi exortada pelo Senhor, mas se corrigiu. Uma outra coisa importante é que essa carta, ela é uma das cartas que Paulo escreve na prisão. Se eu não estou equivocado, é a carta aos Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Essas 4 cartas, Paulo está preso. Não está preso porque agiu com corrupção, não está preso porque fez algo criminoso, não, ele estava preso porque ele pregava o Evangelho, perseguição, e ele estava preso enquanto escreveu a carta, só que preso escreveu a carta, porque as limitações, meu irmão, não podem paralisar a obra que o Senhor está fazendo através da sua vida. Quais são os teus impedimentos? Quais são as tuas limitações? Quais são as tuas barreiras? Pastor Eduardo hoje pregou pela manhã quais são as pedras que estão postas entre você e o propósito, entre você e Cristo, entre você e o Senhor, entre você e a contemplação daquilo que Deus quer fazer através da sua vida e na sua vida. Quais são as suas limitações? Essas limitações não vão te paralisar. É o que nós mais fazemos, apesar de a Bíblia declarar que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, apesar da Bíblia declarar que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, apesar da palavra de Deus declarar que tudo é possível àquele que crê, e apesar da palavra de Deus declarar que nada é impossível para Deus, nós olhamos para as nossas circunstâncias, para as nossas limitações, para as nossas dificuldades e limitamos o poder de Deus. Não, meu irmão, nessa dificuldade você vai realizar algo poderoso, nessa dificuldade você vai glorificar o nome do Senhor. Nessa dificuldade você vai realizar algo, porque não podem aprisionar os teus pensamentos, não podem aprisionar a visão que Deus te deu, não podem aprisionar o ideal do Senhor dentro de você, não podem aprisionar os sonhos de Deus dentro de você. Talvez você tenha uma limitação financeira, uma limitação física, uma limitação intelectual, mas eu quero declarar em nome de Jesus, hoje, meu irmão, você vai escrever algo poderoso. A palavra de Deus diz que você é uma carta viva, escrita não com tinta, mas com sangue do Senhor Jesus
Jesus Cristo, a sua vida vai chegar a lugares e vidas serão impactadas através de você. Talvez esse sofrimento, essa limitação esteja pregando o evangelho na vida de alguém. Mas o Senhor vai te tirar daí. O Senhor vai fazer algo grande na sua vida. Existe algo, meu irmão, a sua vida está nas mãos de quem? Deixa eu te fazer essa pergunta. Está na mão de quem? Na mão de quem? Quem crê que é Deus, levanta a mão. Só para... A igreja está quieta, alguns assim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados de acordo com o seu propósito. Estão cooperando para o bem. Um dia eu preguei uma mensagem aqui dizendo que nós não entendemos o bem porque nós confundimos o bem com o bom. E nem tudo que faz bem é bom. Ir ao dentista, está lá o Khalid, não é bom, mas faz bem. Estudar não é bom, mas faz bem. Tem muita coisa que parece que não é bom e realmente não é, mas está fazendo bem. Está fazendo bem, vai realizar o bem do Senhor, as coisas estão cooperando. Então não desanima não, meu irmão. Esses 5 primeiros anos foram anos onde o Senhor estabeleceu muitas coisas, onde o Senhor colocou muitas coisas, nos ensinou muitas coisas. Mas os próximos 5 anos nós acreditamos que serão anos de alegria, de contemplação, de usufruto, de colheita. Sim, já há algo para colher em nome de Jesus. Tudo aquilo que você tem semeado com lágrimas, você vai colher com alegria. As circunstâncias podem não ser as mais desejáveis, mas tenha certeza, você está escrevendo algo, meu irmão, que vai marcar vidas, que vai marcar histórias. Essa carta é maravilhosa, porque Paulo no capítulo 1, ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Quantas bênçãos? Todas, em Cristo, todas as promessas, todas as bênçãos, tudo aquilo que está declarado sobre você, tudo aquilo que a Bíblia fala sobre você, tudo aquilo que a Bíblia declara que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, nele você tem o sim. Você já é abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em Cristo você pode todas as coisas. Em Cristo você tem todas as coisas. Em Cristo essa enfermidade vai recuar em nome de Jesus. Em Cristo as portas vão se abrir. Ele é aquele que tem a chave. Porta que Ele abre, ninguém fecha. Porta que Ele fecha, ninguém abre. Está declarado isso. Em Cristo as promessas do Senhor. Pedro, quando se levanta para pregar, os homens ficam angustiados, dizendo: tá, o que nós fizemos? O que nós devemos realizar para ser salvos? Pedro disse: creiam em Jesus Cristo, se entreguem ao Senhor Jesus Cristo, vivam uma vida para o Senhor, pois essa promessa é para vocês. Essa promessa é para todos os que estão longe. Esta promessa é para todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, chamar. Meu irmão, você foi chamado pelo Senhor hoje. Você foi escolhido pelo Senhor. Não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Tudo vem dEle, tudo é por Ele, tudo parte dEle. Essa noite foi preparada por Ele. Você foi levantado pelo Espírito e trazido por Ele, para entender que todas as bênçãos já são suas. Tome posse, receba pela fé cada uma delas. Existe um tempo apropriado para estabelecer-se todas as coisas, mas elas já são suas. Tudo aquilo que o Senhor plantou dentro de você. Eu dizia ao jovem lá atrás: o Senhor não brinca com a nossa cara, o Senhor não descarta, o Senhor é fiel. Se o Senhor prometeu, Ele cumprirá. Se o Senhor falou, a palavra não voltará vazia, mas cumprirá o propósito pelo qual ela foi enviada, para que a glória seja dada àquele que tem honra e glória. Creia, meu irmão, creia em cada palavra, porque Deus nos escolheu nele, diz a palavra, antes da criação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis na sua presença. Tudo isso Paulo fala aos Efésios, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Davi entendeu que os dias deles estavam escritos
no livro do Senhor antes de qualquer um deles existir. Davi entendeu, meu irmão, que tudo aquilo que ele estava vivendo, que tudo que ele estava passando, que a vida que estava se apresentando diante dele estava no controle do Senhor, e no controle do Senhor nada se perde, tudo acontece. Confia no Senhor. Paulo vai dizer no capítulo 2 de Efésios, que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, não vem por obras, mas é dom do Senhor, graça do Senhor. Você precisa se livrar dessa culpa hoje, se livra dessa culpa hoje. Se livra dessa culpa hoje, viva a plenitude de tudo que Jesus Cristo declarou. Quando Ele disse está consumado, Ele estava decretando o fim da culpa, o fim da condenação sobre a sua vida, se fazendo maldito no seu lugar, para te justificar nessa terra. Talvez você entrou por aqui culpado, eu errei hoje, eu errei ontem, eu tenho errado muito. Mas você está salvo, sabe por quê? Porque você creu. Porque você confiou no que Jesus Cristo fez. Porque você entende que nenhuma condenação mais há. Entenda isso hoje. Vocês são salvos pela graça. O bispo Flori pregou aqui na quarta-feira muito sobre isso. E no final da mensagem o Senhor me deu um texto de João 6. Quando os fariseus chegaram diante de Jesus e perguntaram: mestre, qual é a obra do Senhor? O que nós precisamos realizar, fazer, para exercer as obras que o Senhor requer? Para fazer aquilo que o Senhor requer, como quem diz, o que eu preciso pagar, qual é o sacrifício? Sabe qual foi a resposta de Jesus? A obra do Senhor é essa: crer naquele que Ele enviou. Talvez você diga: eu não estou entendendo muito bem. Eu tenho lidado todos os dias com pessoas que não conseguem usufruir da plenitude das promessas, por causa das culpas que a religiosidade impôs, por causa das culpas que as doutrinas humanas impuseram. Não conseguem deslanchar, não conseguem decolar, porque estão com pedras amarradas de culpa. E o Senhor está dizendo: ei, eu já tratei da tua culpa na cruz do Calvário. Pela graça você foi salvo. Isso não veio de você e jamais você conseguiria fazer. Ainda que você saia daqui todo certinho hoje, amanhã você vai errar, você não conseguiria. Por isso que eu enviei Jesus Cristo. Isso não é mérito, isso é um presente, é um dom. Aceita o presente. Quando você recebe um presente, você aceita o maior presente da tua vida, é a salvação. Aceita, receba. Foi no capítulo 3 que Paulo disse que Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Eu não sei quantas coisas você pediu e recebeu, porque Jesus Cristo disse: peçam-vos será dado. Mas talvez você já tenha vivido a experiência de receber aquilo que você não pediu, apenas pensou. Nós servimos um Deus tão bom. Já aconteceu isso comigo, já aconteceu com você? De você não pedir, você pensar, e quando você percebeu, o Senhor te entregou, o Senhor te deu. Porque Ele é capaz, diz a palavra, de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Até o que nós não pensamos Ele faz, de acordo com o poder dEle que atua em nós. O Senhor é todo poderoso. O Senhor é um Deus grande. A Bíblia diz que Ele se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Mas nessa grandeza, onde os céus e terra não comportam a sua glória, Ele dá um jeito de caber dentro de você. E o poder dEle atuar através de você. O poder de Deus vai atuar em você, vai atuar na sua vida, vai atuar na tua casa, vai atuar por onde você passar. Não vai atuar apenas na vida do irmão, vai atuar também na tua vida. O mesmo Deus do pastor é o Deus da igreja. O mesmo Deus do irmão que ora mais é o Deus do irmão que ora menos. O mesmo Deus que ama a sua vida, ama quem está do teu lado também, ama os perdidos. Capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que você pede
além daquilo que você imagina, além daquilo que você pensa. Sabe como é que Paulo termina o capítulo 3, declarando: a Ele seja dada a glória na igreja, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Ao Senhor seja dada a glória, porque o nosso Senhor é bom, o nosso Senhor é maravilhoso, o nosso Senhor tem cuidado de nós. Não desanime. Quanto tempo, nesses 5 anos, quantas coisas já passamos, estamos celebrando, porque aniversário se celebra, mas tem coisas que passamos, que sofremos, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado e vai continuar nos ajudando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vai vir sim pela manhã. É uma noite, é uma semana de celebração. Tome isso para a sua vida também. O sol já está raiando, o sol da justiça que traz cura sobre as suas asas está se levantando sobre a sua vida, e algo poderoso também vai acontecer, porque Ele é poderoso para fazer mais, infinitamente mais. A Ele seja glória na igreja. Glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, adore ao Senhor. No capítulo 4 acontece isso que nós falamos aqui, que a cada um é dada uma medida de graça, conforme a medida repartida por Cristo. É concedida uma graça. No capítulo 5, Paulo vai falar dos deveres de unidade, deveres conjugais, vai falar da relação entre pais e filhos, e ele fala algo muito poderoso no capítulo 6, sobre a armadura de Deus, que nós devemos nos manter firmes no Senhor, firmes na sua palavra, permanecer inabaláveis, porque no Senhor, nós cantamos aqui, Ele é a rocha inabalável, nele nós somos inabaláveis, permanecendo firmes, para que depois que passe o dia mal, nós recebamos tudo, nós estejamos prontos, nós estejamos de pé. Como é que isso acontece? Cingindo-se com o cinto da verdade. A gente fala muito da graça, mas nós não podemos separar a graça da verdade, porque a Bíblia Sagrada, em João 1,17, talvez um dos meus prediletos versos, a Bíblia diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A graça e a verdade, a graça e a verdade, uma coisa não está separada da outra. Por isso que o Senhor é extremamente gracioso, por isso que o Senhor vem sempre com bondade, com misericórdia. A graça é isso, é bondade, é misericórdia, é longanimidade, é expressão de um amor não merecido por aquele que recebe esse amor. Mas ao mesmo tempo o Senhor não joga nada para baixo do tapete. Por isso que a palavra do Senhor muitas vezes é como uma espada, ela nos confronta, ela nos exorta, ela nos traz para um alinhamento, mas em graça, sempre a graça e a verdade. O Senhor faz isso, cingindo-se com o cinto da verdade. Você sabe por quê? Porque uma vez que nós estamos em Cristo, meu irmão, nós carregamos o Espírito da verdade. E a verdade, fala para o teu irmão, a verdade segura tuas calças. É falando a verdade que você está protegido. É falando a verdade que você não expõe aquilo que precisa estar guardado. É falando a verdade que você está seguro. Por isso que Paulo, preso, provavelmente diante de um guarda romano, ele analisando o guarda, o Senhor falando com ele, o Senhor fala conosco das maneiras mais inusitadas. Fique atento, o Senhor vai falar com você numa fila de banco, o Senhor vai falar com você num trânsito caótico. Não xinga não, se aquieta, porque o Senhor vai falar com você. Cingindo-se com o cinto da verdade, usando a couraça da justiça. Sabe o que atos de justiça protegem? A tua retaguarda. O Senhor te justificou para te fazer justo. O Senhor nos justificou para fazer de nós operadores da justiça, embaixadores dessa justiça.
com os pés calçados, preparados, com as sandálias do Evangelho da paz. Sabe quem eu e você somos? Proclamadores da paz. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que os lugares por onde nós passarmos sejam lugares pacificados. Que a tua casa tenha paz, que o teu sono tenha paz. Eu quero declarar, meu irmão, que você vai se livrar de toda e qualquer dependência, quem sabe de psicotrópicos para dormir, quem sabe um ambiente tenebroso onde você está. O lugar aonde você estiver vai ser um lugar de paz em nome de Jesus, porque foi Ele quem declarou: deixo com vocês a minha paz eu dou a vocês, eu não dou como o mundo a dá. Por isso não fiquem angustiados. A paz do Senhor guardará o teu entendimento e a tua mente em Cristo. A paz do Senhor vai guardar o teu coração. Você não vai mais errar por causa de atitudes precipitadas. Você terá paz para saber que entre um dia e outro tem uma noite no meio, que você pode buscar a referência do Senhor, a sabedoria do Senhor. Você pode buscar o conhecimento, a revelação. Você terá paz para poder sentar diante da palavra do Senhor e ouvir a voz do Senhor. Paz para poder ouvir uma palavra de Deus sem se angustiar, sem se agoniar. Que a paz que excede todo o entendimento comece a guardar o teu coração agora em nome de Jesus. O Evangelho é um Evangelho de paz. Nós queremos profetizar isso em nome de Jesus. Que essa igreja seja uma igreja que prospere a paz nessa cidade. Que nós sejamos conhecidos como proclamadores do Evangelho da paz. Que quando falarem de nós, quando olharem para nós, quando fizerem qualquer tipo de referência sobre nós, que eles digam: aquele povo é um povo pacífico, aquele povo é um povo de paz, aquele povo é um povo que foi pacificado pelo Senhor e manifesta a paz do Senhor nessa terra. O mundo precisa de paz, as pessoas precisam de paz, e elas vão encontrar essa paz através da sua vida em nome de Jesus. Só que antes do Senhor te exigir, Ele vai te dar, porque Ele não te pede nada que você não tenha para oferecer. Por isso essa noite Ele está primeiro pacificando o teu coração, acalmando a tua alma, cuidando de você, trazendo novamente paz para dentro de você, e você será um proclamador desse Evangelho da paz em nome de Jesus. Paulo diz que você vai usar um escudo da fé, e com ele você vai se defender de todas as setas inflamadas do maligno. Sabe o que é isso? Maldição, palavras malditas, acusações, perseguições, afrontas, calúnias, dúvidas. Não há como evitar esse tipo de coisa. Não há como evitar que alguém lance isso contra nós, mas há como se proteger disso. É com o escudo daquilo que você acredita, aquilo que você tem certeza, você tem um firme fundamento daquilo que você espera, aquilo que você tem certeza que vai viver ainda que você não veja com os teus olhos. Quando o dia, quando a seta, quando a acusação, quando as dúvidas, quando a incredulidade quiser bater, olha para o escudo da fé, coloca o escudo da fé diante de você, porque tudo é possível àquele que crê. Aqueles que de Deus se aproximam precisam crer que Ele existe, que Ele é abençoador, que Ele é galardoador. Sem fé é impossível viver, sem fé é impossível alcançar, sem fé é impossível agradar. Fé naquilo que o Senhor plantou dentro de você. Se Ele disse que a sua casa será salva, a sua casa será salva.
ainda que a noite passada tudo tenha dito o contrário. Se Ele disse que o teu filho vai sair das drogas, o teu filho vai sair das drogas, ainda que hoje você tenha que ter cuidado dele, ele vai sair, porque você carrega uma palavra dentro de você, e no tempo de Deus tudo acontecerá. Portas vão se abrir, milagres vão acontecer. Se o Senhor disse que vai realizar algo através de você, creia. Não é todo dia, meu irmão, que você acorda com vontade, não é todo dia que você acorda disposto, não é todo dia que você encontra alguém que acredita em você. Não, meu irmão, Jesus disse que no nome dEle, e por causa do nome dEle, nós seríamos sim caluniados, perseguidos, acusados, muita gente falaria mal de nós. Nós estamos aqui celebrando, mas ninguém aqui, meu irmão, está vivendo uma fantasia. Nós somos conscientes, nem todos falam bem de nós, mas nós não estamos preocupados com aquilo que falam de nós, nós estamos preocupados com aquilo que Deus falou sobre nós. O nosso interesse está sobre aquilo que Ele falou, é nesse escudo que nós estamos escondidos, e é por causa disso que o Senhor está fazendo o que está fazendo. Estes 5 anos não se trata de nada que o homem foi capaz de fazer, mas tudo que o Senhor fez através da sua bondade. Ele diz: ei, usa a palavra como espada, usa a palavra como espada. Espada você se protege. Usa a minha palavra, que nos próximos anos você cresça na palavra, cresça no conhecimento, porque de graça você tem de sobra. Graça não falta, graça tem todo dia, graça tem todo tempo, graça tem todo momento. E Pedro vai dizer: cresçam na graça. A graça Ele tem nos dado, mas cresçam também no conhecimento de quem Jesus Cristo é. Que esses próximos anos sejam anos. Aliás, eu li esse texto porque hoje à tarde eu estava lendo a palavra, e quando eu caí nesse texto, dizendo que a cada um de nós foi concedido graça, conforme a medida repartida de Cristo, eu tomei a liberdade, na curiosidade, de ler toda a carta de Paulo aos Efésios, só para descobrir quantas vezes Paulo citou a palavra graça. E lendo, procurando entender, eu percebi que tudo que eu falei para você durante a mensagem, Paulo usou a graça como combustível, como propulsão, para que acontecesse tudo o que ele declarou na carta. De tudo o que foi falado, só é possível ser vivido mediante a graça do Senhor. Tudo é favor, tudo é bondade, tudo vem dele primeiro. Por isso existe hoje uma medida de graça do Senhor para o momento que você está vivendo. Essa noite, o Senhor quer dizer ao teu coração que para aquilo que você precisa, a porção de graça está liberada sobre você. Sempre foi pela graça, até para viver o tempo que você e eu também vivi do pecado. Graça para viver um tempo no pecado. Aquele livramento, aquele dia que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Aquele momento que você achou que fosse perder a vida, mas você não perdeu. Não foi corpo fechado, não, foi graça. Em 2008 eu levei um tombo de moto a 200 km por hora. Quem viu eu capotando morreu. E eu levantei andando, todo quebrado, mas levantei e comecei a andar. E na minha ignorância,
Muitas vezes eu disse, corpo fechado, tolinho. Era a graça do Senhor guardando. Graça do Senhor para viver, para proteger, para que um dia se estabelecesse o propósito dele. A mesma graça que você contou também, eu não sei como é que você chegou aqui. Talvez você tenha chegado aqui depois de muitos livramentos. Foi a graça do Senhor para te trazer para um próximo nível, uma próxima medida. Qual é? É a graça para a salvação. Porque Ele te escolheu, porque Ele tanto te amou que deu o seu Filho unigênito, para que você não pereça, mas para que você tenha a vida eterna. Graça para a tua vida mudar hoje, graça para você receber hoje do Senhor uma nova vida, para as coisas velhas já se passarem, ficarem aqui agora, e tudo começar a ser feito novo. Isso é mediante a graça. Talvez você já esteja salvo há muito tempo. A Bíblia diz que nós não somos salvos, Paulo fala aos Efésios, por causa das obras, mas nós somos criação de Deus realizada em Cristo, para fazermos boas obras, preparadas de antemão por Ele para as praticarmos. Então as obras não são a causa da salvação, mas elas se tornam o resultado, é natural de todo aquele que está em Cristo, porque Ele é a videira, nós nos alimentamos dEle, e se estamos nele, vamos frutificar, naturalmente, não por esforço próprio, é uma condição natural. Só que para trabalhar, é necessário graça. Para fazer algo não é esforço, não é mérito, não é porque você é bom, não é porque você tem tanto tempo de igreja, não é porque você se estudou, tem capacidade, tudo isso agrega valor, mas só vai acontecer mesmo quando a graça se manifestar sobre você. E hoje existe uma medida de graça para o teu ministério fluir, para a tua vida crescer, para você começar a produzir numa velocidade de frutificação no reino de Deus. Isso vai começar a acontecer. Paulo entendeu muito isso. Paulo disse, quando ele tentou se orgulhar por causa do trabalho, ele disse, eu trabalhei mais do que os outros, em 1 Coríntios, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo entendia isso, ele se chamava o menor dos apóstolos e o maior dos pecadores. Entenda isso, o Senhor vai te levar em lugares altos. Existe uma promessa da igreja ser luzeiro, ser candeia, mas nesses lugares, lembre-se, até aqui nos ajudou o Senhor. Foi Ele quem nos colocou, é Ele que está fazendo, é a graça dEle. Tem trabalho? Tem dedicação? Tem compromisso? Tem zelo? Tem, contudo não é mérito nosso, é a graça dEle conosco. É isso que está acontecendo. Estamos vivendo esse tempo, graça para perseverar. Existe uma medida de graça hoje para você suportar, para você vencer todas as afrontas, todas as tentações. Sabe por que muitas vezes a tentação não é vencida? Porque mais uma vez nós olhamos para nós e vemos em nós os sacrifícios. Eu jejuei, eu orei, eu fiz voto, eu fiz campanha, eu fiz corrente, eu estou todo acorrentado, nada vai me pegar. E aí você cai ali na frente, porque até para vencer as tentações, eu e você precisamos de graça. A Bíblia vai dizer, não foi dado a vocês tentação que não fosse humana. Deus não tenta ninguém, e pelo mal não pode ser tentado, mas nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, o nosso apetite desordenado da carne, diz a palavra do Senhor. Mas Deus é fiel e não permitirá
que você e eu sejamos tentados além do que podemos suportar, mas quando a tentação vier, Ele tão logo providenciará o escape, para que eu e você vençamos, pela graça, pela graça. Tudo é graça, tudo é favor, sempre graça. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé.